Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver um exemplo de execução do teste da normalidade. Claro que estes testes só fazem sentido aplicar-se a variáveis escalares ou quantitativas. E vamos usar o SPSS para fazer esse teste. Primeiro, porquê que é importante este teste? Porque na estatística inferencial, grande parte dos testes que se fazem têm como pressuposto que a variável em causa siga a distribuição normal, que tenha um comportamento em forma de sino, ou seja, predominam os valores centrais dessa variável e escasseiam os valores das pontas. Por exemplo, será que a idade das grávidas primíparas segue a distribuição normal? Significa que a idade dessas mulheres será predominante nos valores centrais, imaginemos 24, 25, 26 anos, e não haverá assim tantas grávidas com, por exemplo, 18 anos ou com 40 anos, que são os valores muito baixos ou muito altos. Se realmente a variável seguir a distribuição normal, fazem-se determinados tipos de testes, que são os testes paramétricos. Se a variável não seguir a distribuição normal, se não estiverem reunidos os pressupostos, já terão que se fazer testes não paramétricos, que são equivalentes. Essa é a razão pela qual o teste da normalidade é tão frequente de utilizar. Passando então à demonstração de como se faz esse teste, temos que ter atenção aqui ao facto da palavra primíparas estar sublinhada, ou seja, não nos interessa a base de dados completa, mas apenas as grávidas que estão na sua primeira gravidez. Pelo que, antes de começar a fazer o teste, temos que dar uma instrução à base de dados para filtrar todos os casos que não nos interessam. Ou seja, a variável da linha 10, primípara, a grávida é primípara, tem duas opções de resposta, sim ou não, e a nós só nos interessa a opção 1, que são os sims. Portanto, teremos que, em vez de usar todas estas 50 mulheres que aqui estão, não, só queremos aquelas, por exemplo, a linha 3, em que aparece um sim na primípara e assim sucessivamente. Então, para isso, temos que, previamente, ir ao menu Data Select Cases e, em vez de todos os casos, pedir apenas os casos que satisfaçam uma condição e a condição, clicando aqui no botão, é que a grávida primípara seja igual a 1, que é a opção do sim. E, prosseguindo, já podemos confirmar aqui na vista dos dados que alguns casos estão cortados. Porquê? Porque na variável primípara, sim está disponível, não está cortado. Neste momento já não temos a base de dados com 50 casos, mas com menos, apenas aquelas que são primíparas. E o que queremos testar é se a variável idade dessas mulheres segue ou não segue a distribuição normal. Cada uma tem uma idade e vamos ver se essa distribuição das idades tem aquele comportamento em forma de sino. Para conduzir o teste, já sabe que o primeiro passo consiste em escrever as hipóteses. E neste caso, a hipótese nula diz que a idade das grávidas primíparas segue uma distribuição normal, na população de onde saíram as mulheres. Então, um teste de inferência faz sempre para a população, para generalizar os resultados à população. A hipótese alternativa diz que a idade dessas grávidas não segue a distribuição normal, não tem um comportamento em forma de sino. O segundo passo é realizar o teste no SPSS. A primeira etapa é ir ao menu Analyze, Descriptive Statistics, Explore. De seguida, temos que escolher a variável em causa, a idade, e passá-la da esquerda para o campo Dependent List da direita. A idade, passar para o Dependent List. De seguida, temos que imprimir o botão Plots, que significa gráficos, e ligar a opção Nenhum na secção dos Box Plots, portanto não queremos gráficos extremos e quartis. Desligar a opção Stem and Leaf e ligar o histograma na secção das descritivas. Descritivas, desligar o diagrama de tronco e folho, não o queremos, mas queremos o histograma para ver se tem o tal comportamento em forma de sino. E ligar a opção Normality Plots with Tests antes de premir o botão Continue para regressar à janela principal. E nesta, ligar a opção Plots na secção Display. Na secção Display, em vez de apresentar ambas, as estatísticas e os gráficos, só queremos os gráficos. E premir OK para realizar o teste. Surge numa nova janela do SPSS os resultados desse teste, mas que também estão projetados no respectivo acetato. E então, o que se obtém, em termos de tabela, é o valor de P, que aparece aqui assinalado a vermelho, é 0,156, e este é o resultado do segundo passo. Terceiro passo, registar esse valor, compará-lo com o critério de rejeição, que são 5%, e decidir aceitar ou não a hipótese nula. Neste caso, o valor de prova é equivalente a 15,6%, como tal, é maior que 5%, ou seja, a probabilidade da hipótese nula acontecer é bastante razoável, não é desprezável, não é remota, pelo que eu não vou dá-la como falsa, não vou rejeitar a hipótese nula. E isso traduz, no quarto e último passo, em dizer que, se eu não rejeito a hipótese nula, que dizia que a variável seguia a distribuição normal, não há evidência estatística suficiente para afirmar que a idade das grávidas primíparas se afasta da distribuição normal, na população de onde saíram estas mulheres. Por outras palavras, assume-se que a idade das grávidas primíparas segue a distribuição normal, em forma de sino. Olhando para o histograma, constata-se isso mesmo. Não é uma distribuição em forma de sino perfeita,
Mas nota-se que predominam os valores centrais, entre os 25 e os 30 anos, e escasseiam os valores mais baixos, abaixo dos 20 anos, e mais altos, na casa dos 35 aos 40. Por outras palavras, dizer que uma variável segue a distribuição normal é equivalente a dizer que se espera que cerca de 68% dos seus valores estejam a apenas um desvio padrão da distância da média, neste caso o desvio padrão era 4,1 anos, que estejam entre os 22 e os 30, grosso modo, que estejam 68% dos casos, que 95% dos valores da idade estejam a 2 desvios padrões da distância da média e que 99% dos seus valores estejam a 3 desvios padrões da distância da média. E que essa distribuição é simétrica, portanto a metade esquerda é mais ou menos o espelho, o reflexo da metade direita, e unimodal, só tem uma moda. E, efetivamente, foi isso que aconteceu aqui. Resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts. Estamos na terceira e última fase do processo de investigação, a fase empírica, de ir para o terreno, e fizemos as duas etapas do meio. Portanto, analisámos os dados no teste da normalidade, neste caso de Shapiro-Wilk, e interpretamos os seus resultados através do seu valor de prova, valor de P.